Olá, queridos. Que bom tê-lo aqui mais uma vez, para que nós possamos estar falando da palavra de Deus. E hoje eu queria falar com você a respeito de escravidão. É muito ruim a condição do ser humano de estar escravo, de ser escravo de alguma coisa. Ser escravo de alguma coisa ou de alguém significa que nós não temos autonomia, significa que nós não temos liberdade. É muito ruim para uma pessoa ser controlada e não controlar. Até porque o ser humano, ele foi feito para dominar a face da terra. Deus, quando ele cria o homem, ele diz isso ao homem, delegando a ele esta autoridade, dizendo para que ele sobre tudo dominasse. Então o homem foi feito para dominar. E a partir do momento que ele é dominado, ou seja, ele é escravo de alguma coisa ou de alguém, ele está indo na contramão da sua própria essência, da sua própria natureza, para aquilo que ele foi criado, de ser livre, de ser um homem ou uma mulher que, ao invés de ser controlado, é quem controla. Então, a condição de escravo, ela é a pior condição que pode acontecer na vida de uma pessoa. Agora, o fato, olhando principalmente para a nossa sociedade moderna, para a vida do ser humano nos dias de hoje, é que nem sempre todo mundo se considera ou consegue identificar na sua vida um domínio, uma escravidão no sentido pejorativo. Muitas vezes as pessoas consideram que algumas coisas que a domina são coisas boas e não tem problema ser dominado por essas coisas, porque afinal de contas, elas são coisas boas. Outros já estão escravizados por coisas ruins, coisas que prejudicam a sua vida, e foi se acostumando tanto com estas coisas ruins que as naturalizou, que as fez o seu modo de vida e acabou se acostumando com esta escravidão. Isto é muito sério. Isto é algo complicadíssimo para o ser humano, porque ele não foi feito para ser dominado, mas ele foi feito para dominar. E há um texto de Paulo que deixa muito claro esta definição de escravidão, de domínio, para que a gente possa identificar isto na nossa vida e se desviar desta condição de escravidão. Paulo, ele escreve lá na sua carta à igreja de Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 12, ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha que interessante esse texto de Paulo. Ele está deixando claro que, independentemente daquilo que o domine, seja algo bom ou ruim, por nenhuma dessas coisas ele vai se deixar dominar, porque ele sabe, quando ele escreve isso à igreja de Coríntios, ele sabe que o ser humano não foi feito para ser dominado, para ser escravo. Então, mesmo que algo seja bom, mesmo que algo me ofereça algum benefício, a partir do momento que este algo, mesmo benéfico, me domine, o domínio que ele exerce sobre mim já não é bom.
Então eu não vou querer me deixar levar por este domínio, seja por coisas boas e pior ainda por coisas ruins. Então Paulo aqui está deixando claro que é abominável a condição de ser dominado, de ser escravo. E a Bíblia gira em muitos dos seus textos em torno da escravidão, do pecado, inclusive. Porque esse tipo de escravidão é o pior que pode existir para o ser humano. Porque o pecado nos leva ao afastamento de Deus. Como diz lá em Romanos, no capítulo 6, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então, a pior escravidão que pode existir com suas consequências para a nossa vida é a escravidão do pecado. É eu ser escravo do pecado. Porque isto vai me afastar de Deus. Porque isto vai gerar morte. Esta morte é a separação de Deus, estar longe de Deus. Essa que é a consequência do pecado. Então, se eu me torno escravo do pecado, eu me torno escravo de uma condição de morte, longe, separado de Deus. Então, se há uma coisa que o ser humano deveria lutar com todas as suas forças, era contra o domínio, a escravidão do pecado em sua vida. E o pecado, ele muitas vezes, na sociedade que nós vivemos hoje, passa por um processo meticuloso, muitas vezes imperceptível a nós, de ser naturalizado, de acharmos que é normal determinadas coisas, e aquilo vai nos escravizando, tomando conta do nosso modo de viver. E aí a gente se deixa levar, se deixa dominar, e aí a pior condição de escravidão para um homem e uma mulher é o pecado, porque ele vai ficar então distante de Deus. Então temos que lutar contra isso. Não é admissível para o ser humano estar longe de Deus, porque Deus é quem o criou, e principalmente o criou para ser livre. E aí talvez muitos que já conhecem a Bíblia usam um argumento e dizem: mas em Cristo Jesus nós fomos libertos do pecado. Em Cristo Jesus nós não somos mais escravos do pecado. Precisamos tomar muito cuidado com esta afirmação, porque uma coisa é eu afirmar isto e outra coisa é viver isto. É isso se tornar uma realidade no sentido prático, no dia a dia da minha vida. É eu realmente não me ver dominado por nada, principalmente pelo pecado. É eu conseguir dizer não a determinadas práticas. Aliás, é isso que configura a escravidão na vida de um homem. É quando ele não consegue dizer não para determinada coisa. Quando isto acontece, é porque você é escravo daquela coisa. Então, precisamos ver na prática se estamos conseguindo falar não para determinadas práticas, impulsos, que cada vez mais estão sendo estimulados nos dias de hoje, cada vez mais naturalizados nos dias de hoje. Precisamos remar contra esta maré, não achar que é normal, não achar que é algo que é natural e que podemos ceder a determinados pecados, porque assim nós estaremos nos colocando debaixo de um jugo de escravidão. E aí muitos talvez falem isso: não, mas eu em Cristo Jesus fui liberto. Muitos que conhecem a Bíblia vão citar inclusive Romanos, lá no capítulo 6, que diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, em Cristo,
na sua morte e ressurreição, no seu sacrifício pelo pecado de toda a humanidade, eu posso me considerar livre, não há mais escravidão. Agora, isso tem que se traduzir na prática. Na prática, realmente, isso tem que ter uma validade. Eu tenho que olhar para o pecado quando ele é oferecido a mim e eu tenho que ter a condição de dizer não. E por que muitas vezes, mesmo se apropriando desse texto e desta verdade espiritual de que em Cristo estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, por que muitas vezes a gente não consegue dizer não ao pecado? A gente ainda é escravo do pecado. Aí eu vou responder a você com um texto bíblico que deixa isso muito claro, que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 4, e eu quero ler com você esse texto, que vai nos elucidar esta questão. Gálatas, capítulo 4, e o versículo 1 até o versículo 7 eu quero ler com você. E diz assim o texto: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus, que texto lindo! Aqui nós vamos ver uma única e objetiva elucidação para que nós venhamos entender o porquê que muitas vezes, mesmo sendo herdeiros de Cristo, que nos deu a libertação dos nossos pecados, por que muitas vezes a gente não consegue viver uma vida longe da escravidão do pecado? E a questão ela é única e muito direta, que é justamente o fato de que ainda muitas vezes nós somos meninos diante de Deus. Veja que aqui Paulo, ele escreve às igrejas da região da Galácia. Inclusive, esta carta que Paulo escreve aos Gálatas, por muitos teólogos, ela é considerada a carta magna da liberdade cristã. E ele escreve o livro todo neste tom, apregoando a liberdade, falando desta liberdade. E aqui nesse texto ele estabelece um paralelo, ele dá um exemplo para que a gente entenda. Ele começa dizendo que aqui um menino, muitas vezes, mesmo sendo dono por direito de uma herança, ele não pode se apropriar dela enquanto é menino. Enquanto está debaixo dos cuidados de um tutor, dos cuidados de seus pais. E enquanto ele é um menino e ainda precisa de cuidados, ainda não se desenvolveu, não amadureceu, ele não tem capacidade, ele não tem condições de herdar a herança que tem do seu pai.
E porque ele não tem condição de herdar a herança do seu pai, a Bíblia então o compara e diz que ele nada se difere de um escravo. Olha que profundo isso. E ele fala: assim somos nós também. E ele diz que assim somos nós também. Porque se nós ainda somos um menino diante de Deus, mesmo que ele já tenha conquistado para nós a liberdade que há em Cristo Jesus, o fato de sermos ainda um menino diante de Deus nos torna inabilitados, incapacitados de receber a liberdade, a herança que ele tem ou que ele conquistou lá na cruz do Calvário para nós. A resposta para o porquê muitas vezes você não consegue se desviar de pecados, deixar de ser dominado por certas práticas, é porque muitas vezes ainda há um status de menino na sua vida diante de Deus. Você ainda não cresceu diante de Deus. Você ainda não evoluiu diante de Deus. Assim como um menino, por mais que o pai o ame, ele não pode dar uma herança a ele, porque ele ainda é uma criança, um menino, não tem condições. É como um pai hoje, que tem casa, carros, querer dar isso na mão de um menino, de uma criança muito nova. Não tem como, não há como isso acontecer. Mesmo que ele tenha direito, mesmo que ele esteja legitimado a receber aquela herança, mas por conta da sua condição de criança, de menino, ele é incapaz de receber aquela herança. Deixa eu dizer algo a você. Muitos vivem a sua fé e a sua vida cristã na condição de meninos. E porque eles são meninos, ainda não conseguiram se desviar de certos pecados, práticas pecaminosas em sua vida. Ainda são dominados. Em nada se diferem de escravos, como diz o texto que Paulo escreve aos Gálatas. E aí talvez você me pergunte: mas como que eu vou deixar de ser menino, pastor? Como que eu vou crescer diante de Deus? Qual é a fórmula? Qual é a orientação para que eu cresça? Para que eu deixe de ser um menino diante de Deus e de fato receba aquilo que ele conquistou para mim lá na cruz do Calvário, que é a libertação dos meus pecados, para eu não ser mais escravo desses pecados. Como que eu faço isso? O texto diz aqui nos versículos 4 e 5 que, vindo a plenitude dos tempos, Deus ele enviou o seu Filho para nos tirar do domínio da lei, para que pudéssemos ser conduzidos, então, não mais pela lei, regras escritas, religiões vazias, mas pelo Espírito Santo, que age nos nossos corações. E ele ainda fala isso no texto, que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. E porque são filhos, Deus enviou aos corações desses homens o Espírito do seu Filho. Vamos deixar de ser meninos e crescermos diante de Deus a partir do momento que convivermos mais, nos relacionarmos mais com o Espírito de Deus que age no nosso coração. Muitos dizem: eu quero ser livre do pecado, eu quero ser tirado dessa condição de escravidão, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. Quando se fala em presença do Espírito Santo, a pessoa fica com um ponto de interrogação na sua cabeça. Mas o que é isso? Talvez ela não fale, até pelo ambiente religioso que se cria. Muitas vezes a pessoa não tem coragem de assumir que não sabe o que é isso.
mas o fato é que nunca teve relacionamento com o Espírito Santo, não sabe o que é sentir a presença do Espírito Santo, nunca ouviu o Espírito de Deus bradar no seu coração. E textos bíblicos, leituras bíblicas, estudos, mensagens como essa chegam ao coração dessa pessoa e passa pela sua mente que muitas vezes não vai ao coração, nem chega ao coração, fica apenas na mente. É uma letra vazia, é um estudo, é uma mensagem vazia, porque não é acalentada no coração pelo Espírito Santo. E se o Espírito de Deus não age, e se não há contato e comunhão com o Espírito Santo diariamente, a Bíblia vai ser cada vez mais palavras vazias, letra fria, lei, por assim dizer. Era o que acontecia com os judeus na época de Jesus. Por isso que Paulo gasta muito a sua escrita falando sobre isso, querendo desmistificar da mente daqueles homens o apego que eles tinham à letra, à lei, e começar a convencê-los de que existia um Espírito dado por Deus por meio de Cristo Jesus, que poderia tornar vivo em seus corações cada palavra da lei que eles já conheciam. Quando se fala de fé, quando se fala de religião na sua vida, quem te conduz? Um pastor? Uma lei vazia? Regras sem sentido? Pesos desnecessários? Sinto lhe dizer, ainda não houve crescimento, amadurecimento espiritual. Agora, se você disser para mim, não, pastor, eu tenho cada vez mais evoluído na questão de estar mergulhando na palavra de Deus, mas não apenas no sentido de conhecê-la intelectualmente, a nível de mente, mas eu tenho buscado a presença do Espírito Santo. Eu tenho clamado por Ele. Eu tenho trancado a porta do meu quarto constantemente, periodicamente. Eu tenho cada vez mais buscado de maneira profunda o Espírito Santo, querendo que Ele revele cada palavra que eu leio, cada mensagem que eu escuto. E então eu quero dizer a você que se você assim o faz, você tem crescido diante de Deus, deixado de ser um menino e está cada vez mais habilitado para viver uma vida onde o pecado não vai te escravizar. E não escraviza. Quando você tem comunhão constante, diária com o Espírito Santo, não há como o pecado te escravizar. Porque quem vai prender o teu coração não são impulsos de uma carne que é cada vez mais corruptiva, mas o que vai te dominar são as vozes que você vai ouvir no teu coração, cada vez mais fervilhantes do Espírito Santo de Deus. E isso vai dar sentido à tua fé. Vai tornar você uma pessoa madura diante de Deus, com a possibilidade de viver uma vida livre do pecado, livre da escravidão do pecado. Deus tem isso para a tua vida, porque Ele fez isso por você, porque sois filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito dEle. O Espírito dEle quer fazer morada no teu coração. Deus não é uma religião vazia. Deus não é palavras sem sentido. Deus não é uma letra fria. Deus é Espírito e esse Espírito mora dentro de nós. É individual e intransferível. A experiência do outro não vai ser a sua. Porque diz a profecia lá em Isaías que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Jamais ensinará
cada um ao seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Deus quer que você o conheça. Quanto mais você o conhecer, quanto mais ele se revelar a você através do Espírito Santo, mais você vai crescer diante dele, mais você vai deixar de ser menino e estará habilitado, capacitado para receber a herança que ele tem para a tua vida. E a herança que ele tem para a tua vida é a liberdade que há em Cristo Jesus, conquistada lá na cruz do Calvário e que te torna livre de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer escravidão sobre a tua vida. Receba cada vez mais o Espírito Santo na tua vida. Abra as portas do seu cotidiano para o Espírito Santo. Que ele seja cada vez mais algo presente na tua vida, a presença dele, a voz do Espírito Santo. Que você crie o hábito de falar bom dia, Espírito Santo de Deus. Porque quando ele começar a transbordar no teu coração e encher a tua vida, é que você vai ver que a cruz faz sentido. Que a cruz, que aquilo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário faz todo o sentido na tua vida e você não vive mais escravo do pecado. Amém, amados? Louvado seja Deus. Que Deus possa trazer para a tua vida um bálsamo de refrigério, transformação e libertação para a tua vida. Que você seja outro a partir desta ministração. Que haja sede no teu coração pela palavra de Deus. Que haja sede no teu coração pela a leitura bíblica regada com a presença, banhada com a presença do Espírito Santo. Que isso seja uma realidade na tua vida, para que você possa se ver de fato amadurecido, livre de toda e qualquer escravidão. Amém, amados. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E eu queria, como de costume sempre que faço, não deixe de curtir este vídeo. Não deixe de fazer com que ele seja propagado. Que você possa compartilhar com mais pessoas essas palavras que vêm do trono da graça. E que você possa se inscrever neste canal para estar recebendo aquilo que Deus coloca no nosso coração. Porque são palavras genuínas que vêm do trono de Deus e que vão alimentar a nossa vida e que vão nos fortalecer para o dia a dia. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.